Boa tarde, Luan. Boa Aqui é tarde, o Bruno. Opa, te cortei. Tanto faz, tanto faz. Eu vou deixar no vídeo. Tá Beleza, bom. deixa aí. Ah, aqui é o Fernando, Cláudio. Ô, boa tarde. Nossa. Você quer começar de novo? Tanto Não, faz. vamos Eu assim, posso ué. Vamos cortar. assim, já começou. Beleza. Dentro dos diversos movimentos literários, né, das escolas literárias, a que eu busquei destacar foi o Barroco, né? Porque ela teve muita influência no mundo inteiro. E também no período colonial no Brasil ela veio a crescer muito também, né? E qual que você veio destacar aí, Fernando? Olha, eu vim a destacar o romantismo, porque ele ficou muito popular depois, foi uma escola literária voltada para uma população menos intelectual, com menor renda, que não tinha tanto acesso assim às obras, e também por causa que foi uma matéria que a gente viu recentemente, né? Então, a memória tá fresca. E o Barroco, ele teve seu berço na Itália, nasceu na Itália no século XVI e ele veio se popularizar, principalmente na arte, ó, pelo mundo, no século XVII. No Brasil, ele chegou por meio dos jesuítas, né? No período colonial, nesse processo de quebrar a cultura e principalmente a religião dos indígenas, né? Então você pode perceber que nesse período colonial você tem muita influência na arquitetura, na literatura e tudo mais. E dentre as características do barroco, a gente pode caracterizar principalmente o dualismo, né? Que é você pegar dois conceitos totalmente distintos e você vincular eles, né? Principalmente a carne e o espírito, porque o barroco ele é muito ligado à religião, né? No período que o catolicismo está tão forte e tudo mais, né? E também você pode pegar o pessimismo, né? Porque você tem a clareza da morte e tudo mais, você consegue vincular isso. E, e no Brasil, principalmente, você consegue conciliar o barroco com a nossa cultura, principalmente nessas cidades históricas e tudo mais, tipo São João del Rei, Ouro Preto, em que você tem essa arquitetura muito barroca, né? Que é principalmente algo que é muito irregular, que é muito ligado à religião, né? Que você tem muita presença de ouro e tudo mais. E principalmente você tem alguns autores barrocos no Brasil, né? Que se destacaram que dentre eles estão Bento Teixeira, Gregório de Matos, Manuel Botelho de Oliveira, Frei Vicente de Salvador, Frei Manuel de Santa Maria de Itaparica e tudo mais. E o Barroco, apesar de não ter nascido no Brasil, ele teve essa influência, mas principalmente ele ocorreu na Itália, na França, na Espanha, na Holanda. Então ele tem muito esse significado de algo que é irregular, mas que é algo que ainda é muito bonito e principalmente muito ligado à religião, né? E É, aí, Fernando, o é que você verdade. trouxe? Tipo assim, o barroco ele tinha uma íntima relação com a religião, e tanto naquela época a religião também tinha uma íntima relação com o Estado. A igreja era muito poderosa, né? E como você falou, né, no Brasil o barroco foi uma forma de aculturação, né, para os indígenas. Eles usaram também para catequizar os índios. Tanto é que ele chegou aqui pelos missionários católicos, tal. E hoje no Brasil a gente ainda tem algumas marcas históricas do barroco. Por exemplo, a cidade de Ouro Preto, Olinda, Salvador. Se você vê, por exemplo, tem o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. São igrejas completamente é, com a arte sacra, né, que era muito usada no barroco, que é a implementação do ouro na igreja e tal, que o ouro representava algo divino, algo nobre, algo como a luz, a riqueza, nessa época daí. E agora, mudando de pau pra cacete, falando do romantismo, né? Romantismo, tema aí que a gente estava vendo recentemente com o Luan, com dois N's. É, o romantismo foi um movimento tanto artístico, quanto político, quanto filosófico, que ele a gente só tinha. A gente não, né? É, nos países europeus, as obras eram muito voltadas pro povo com maior carga intelectual, com maior acesso à literatura. E eram as obras mais clássicas, né? As obras mais subjetivas, difíceis de entender. Então, o romantismo ele veio com uma ideia de acessibilidade. Ela veio para a burguesia, ela veio para as classes que não tinham tanto acesso
ao meio intelectual, para as classes que estavam meio que jogadas lá no meio intelectual. E ela tem uma visão mais centrada no indivíduo. Ela retrata o drama humano, tem uma linguagem mais simples, retrata desejos. E ela foi meio que oposta, ela foi um movimento meio que oposto ao iluminismo, por exemplo. Né? Racionalismo e tudo Isso, mais. isso. Porque não é voltado ao indivíduo, né? Aí, logo assim, é totalmente contrário, né? O racionalismo. E ela surgiu mais ou menos no período da Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa, né? Que foi quando que as classes mais ignoradas assim tiveram mais força. Então, acabou que foi meio que uma globalização de classes, falando por aí no mundo da literatura. Bem, porque a burguesia ganhava muita força política, né? Ela começava a participar do cenário político e também precisava, né? Ter uma literatura, assim, que era dedicada pra ela. O romantismo ele surgiu no mundo em 1770 e no Brasil ele surgiu em 1836, quando Gonçalves de Magalhães publica na França a Niterói. Tipo assim, chegou em Niterói, o cara, numa revista brasiliense e tal, começou a trazer o romantismo, que tinha uma grande força política também. E o mais engraçado é que o romantismo era tipo. Vamos traduzir o romantismo, era tipo o nosso 13 Reasons Why, só que com um toque de baleia azul, porque o povo lia assim, um negócio muito triste, muito dramático, e alguns se matavam. Tanto é que tem, Exatamente, né? tanto é que tem até, tipo assim, dizem que os grandes roqueiros morrem com 27 anos, que é o mal do roqueiro, né? Aí no romantismo o povo custava chegar aos 23, raramente chegava aos 27. Um exemplo disso foi o Castro Alves, né? Aquele cara lá que morreu com 23 anos, o garanhão lá do romantismo. O cara, dizem, né, que ele foi um cara que era muito conquistador, muito cobiçado na época. Era o Dom Juan do romantismo. E ele foi pular uma poça e tava com uma espingarda assim no ombro, né? E olha que azar. A espingarda tirou no pé dele, necrosou e ele morreu depois. O cara morreu de tiro no pé. É uma metáfora dele, né? De dar um tiro no próprio pé. Pois é, né? Foda. Foi né? Ele deu um tiro no próprio pé.